Pastor Dilson Souza é pastor na cidade de Serra, no Espírito Santo. Serviu por 10 anos a igreja na Europa e hoje serve como pastor sênior da igreja Povo da Cruz, localizado em Serra, no Espírito Santo. Casado com Evelyn Braga e pai de 3 filhos, é teólogo e pós-graduado em docências do ensino superior. Tem sido uma relevante voz para o despertar daqueles que dormem em meio ao caos dos últimos dias. Meus amados irmãos, uma salva de palmas para o aleluiado. Tá glória. Amém, irmão? Dorme não, hein? Eles me colocam para pregar sempre depois do almoço. E eu estava iludido um tempo atrás. Falei assim, rapaz, será que é porque eu sou um bom pregador? Por horas eu acho que eu sou um bom palhaço. Mas eu acabei de descobrir que é porque eu tenho coragem de jogar chinelo em quem estiver dormindo, tá? Tem coragem. Amém, irmãos? Glória a Deus, obrigado pela vida de vocês. Muito obrigado pela honra de poder servir a igreja de Jesus aqui na Bahia, né? Primeira vez que eu estou na Bahia, assim, para pregar o evangelho. Eu me sinto muito honrado por isso, muito feliz em servir a igreja. Eu quero agradecer ao pastor. Cadê o pastor? Saiu? Eu não sei porque sempre coloco o pastor para ser um dos últimos preletores, né? Para ele poder corrigir as heresias que vão sendo ditas. Mas glória a Deus, como eu disse, eu me sinto muito honrado mesmo, de verdade. Tudo que eu queria pedir para você aqui é a sua mais absoluta atenção. Eu gostaria de fato que você prestasse atenção no que nós vamos falar aqui. Semana retrasada, Dia dos Pais, né? Foi semana retrasada. Nós estávamos no Mato Grosso, numa maçonaria do Mato Grosso, Dia dos Pais. Eu passei Dia dos Pais lá, ministrando. Estou aqui no dia do meu aniversário, ministrando. E assim, por algumas vezes nós temos que fazer alguns sacrifícios. Não que a gente sacrifica a família por causa da igreja, mas às vezes nós precisamos fazer alguns sacrifícios. Amém, irmãos? Eu tinha uns maçonaria para ir, liguei pro Rada. Cheguei em casa, meus filhos estavam meio dodói de emoção, né, Rada? Aí me tiraram ele de uma maçonaria ou 2. Falei, obrigado, porque nós temos o equilíbrio, né? Precisamos ter esse equilíbrio. Minha família, graças a Deus, ela sabe lidar com isso. Então, assim, é um dia importante para mim, que eu poderia estar com minha família. Também estou com minha família aqui, amém, irmãos? Amém. O mínimo presente que eu te peço é não durma infeliz, fique acordado aí, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 12. Normalmente, irmãos, eu sempre falo das mesmas coisas do maçonaria. Tem o rapaz do teclado está por aí? Eu sabia, né, irmão? Se rolar oferta, você tem uma porcentagem. Fica tranquilo, capricha lá, tá? Porque eu sou assembleano, irmão. Então, se assembleano gosta de um fundinho de... Não, um fundinho do Marcos Feliciano, tá ligado, né? Anitta. Mateus 12, versículo 46. Todos acharam aí? Amém? E falando ele ainda, a multidão, aqui está se referindo a Jesus, ok? Eis que estavam lá de fora sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar-lhe ou conversar com ele. E disse alguém a Jesus: eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos, que querem falar contigo. Versículo 48. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falaram: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer, repita comigo, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Amém? Eu quero no dia de hoje poder compartilhar com vocês daquilo que acredito eu que nos últimos 6 meses tenho compartilhado no maçonaria. Acredito eu que existem alguns assuntos que eles são importantes
Existem alguns assuntos que eles devem ser falados, eles precisam ser tratados. Escute isso, nós estamos dentro de um contexto da igreja brasileira, e você há de concordar comigo, que é um contexto de uma igreja muito mais emocional do que racional. É uma igreja que ela está muito mais ligada ao estético do que propriamente aquilo que é teológico. Nós vivemos dentro de um contexto de nação brasileira, onde a teologia, os fundamentos, as bases, é aquilo que menos importa. Nós estamos mais preocupados com aquilo que nós vemos do que com aquilo que ouvimos. A fé não vem por aquilo que vemos, mas por aquilo que ouvimos. No texto que acabamos de ler, Jesus ele está aqui com uma multidão e com seus discípulos, e de repente a sua mãe e os seus irmãos chegam para falar com ele. Maria era a mãe de Jesus? Sim ou não? Sim? Também, repita comigo, também. O Jesus tinha irmão físico? Repita comigo, também. Porque, olha só, presta atenção aqui. O contexto que Jesus está inserido, as pessoas estão falando por uma mãe natural, irmãos natural. Jesus, ele tem mãe, Jesus Deus tem mãe. Aí você vai pensar e depois você vai refletir sobre isso. Obviamente Jesus ele veio no útero de Maria. Obviamente Jesus foi gerado no útero daquela mulher. Mas Jesus ele nunca foi o filho de Maria. Jesus sempre foi o filho de Deus, o próprio Deus dentro do ventre de Maria. Concorda comigo ou não concorda comigo? Sim ou não? Lembra quando Jesus foi multiplicar, Maria pediu para Jesus multiplicar o vinho lá, lembra? Transformar água em vinho. O que Jesus disse para Maria? O que tenho eu contigo, mulher? Jesus estava sendo ignorante com Maria? Não, Jesus estava dizendo assim: você pode achar que manda em mim como seu filho, mas eu sou Deus, e quem resolve as coisas sou eu como Deus. O que tenho eu contigo, Maria? Presta atenção, a nossa geração ela está muito mais voltada a um Deus natural do que a um Deus espiritual. A nossa geração ela está muito mais ligada a um Deus físico do que um Deus espiritual. É por isso que eu estou dizendo que nós estamos muito mais ligados ao Deus que vemos, dentro daquilo que personificamos, do que um Deus que não vemos. O que Jesus está dizendo assim: olha, a minha mãe e os meus irmãos não estão na casa que eu nasci fisicamente. A minha mãe e os meus irmãos estão naqueles que reconhecem e obedecem o meu Pai que está no céu. Por isso todos vocês são os meus parentes. Vocês concordam comigo? Então nós estamos dentro de uma cultura, e eu digo que é a cultura evangélica brasileira, onde nós deixamos de nos importar com aquilo que é mais importante, com o homem espiritual que está dentro de nós, com um homem que está comprometido, que deveria estar comprometido com o evangelho. Nós estamos muito mais comprometidos com a igreja, com a denominação, do que com propriamente o evangelho. Por exemplo, 2, 3 vezes no mês, às vezes nós saímos para ministrar numa maçonaria, e sempre estamos falando para homens. E aí eu me pergunto, se nós somos a igreja de Jesus, se nós entendemos o que é o evangelho, o que nós estamos falando dentro da igreja para homens, ensinando como se comportar dentro do evangelho. Porque você percebe que os assuntos que nós falamos aqui são assuntos que nós já deveríamos praticar, sim ou não? Sim ou não? São assuntos que nós já deveríamos saber, sim ou não? Então por que nós precisamos todos os meses estar em algum rincão do Brasil ensinando os homens na igreja a ser homens do evangelho? Porque o que nós aprendemos foi apenas amar o Deus da igreja e não o Deus do evangelho. Relacionar com o Deus da igreja e não com o Deus do evangelho. E muitas vezes o Deus da igreja é o pastor, não é do evangelho. Muitas vezes o Deus da igreja é alguém e não é o evangelho. E aí nós temos que lidar com homens que não se converteram, acreditando que estão convertidos. E é por isso que nós somos esse bando, não todo, de canalhas gospel dentro da igreja. Porque um cristão não adultera, um cristão não fornica, um cristão não mente, um cristão não agride a sua mulher, um cristão não deixa de amar a sua esposa, um cristão não deixa de ser fiel. Então por que nós estamos dentro da igreja falando de adultério, fornicação, fidelidade e corrupção? Porque nós temos um problema teológico, nós temos um problema de raiz. Jesus disse
a vontade do seu pai, ele pode ser, ou ele é, da sua família. Vou chegar lá. Nós trocamos o verdadeiro evangelho, os pilares fundamentais do evangelho, por coisas que atraíssem o homem. O evangelho, existem regras, repita comigo, regras. Existem regras para que você possa se considerar um filho de Deus. Existem regras para que você possa ser tratado como filho de Deus. Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas capítulo 9. Aquele pois, ou seja, qualquer um, aquele qualquer que Jesus disse para os discípulos, agora reaparece aqui, qualquer um, aquele pois, que fizer o quê? A vontade do meu pai, ele é o meu parente. Agora, aquele pois que quiser me seguir, ele deve o quê? Renunciar a sua vida, tomar a sua cruz e o quê? Me seguir. Então olha só, escute isso, há um fundamento, há um pilar, há uma raiz, há uma matriz, há um plano. Qual é o plano, pastor? Ninguém pode ser considerado filho de Deus, ninguém pode ser considerado cristão se antes ele não tiver abandonado a sua vida e tomado a sua cruz. Não há seguir Jesus sem a renúncia da própria vida. E nós somos uma cambada de homens vagabundos dentro da igreja que nunca abandonaram a sua vida, nunca abandonaram as suas velhas práticas e querem ser chamados de filho de Deus. A igreja pode te chamar de membro, o pastor pode te chamar de ovelha, mas para ser conhecido como filho de Deus, você precisa renunciar a sua vida e tomar a sua cruz. Porque senão não é evangelho, é apenas PNL, são apenas técnicas de convencimento. É o evangelho progressista, o evangelho relativista, que acredita que é uma fórmula para que todos estejam no mesmo lugar, do mesmo jeito, ao mesmo instante. Vocês estão comigo, irmãos? Aí a gente pergunta, por que nós somos tantos cristãos na igreja brasileira e nada acontece? Porque nós somos tantos, a igreja só cresce, mas nada muda. Por quê, pastor? Porque o crescimento que nós vemos na igreja brasileira, ela tem a ver com a denominação e não com a igreja de Cristo. Eu sou pastor de uma igreja local e eu falo com propriedade que estou falando aqui. Nós vemos um crescimento físico, a minha família, a minha mãe e os meus irmãos físicos, mas nós não vemos um crescimento espiritual. Minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai. O evangelho só vai mudar alguma coisa em nós e através de nós, quando a mudança deixar apenas de ser física e começar a ser espiritual. Vocês estão comigo, irmãos? Não estão comigo aí? Então a resposta é simples, nós somos convencidos por aqueles que também acreditam que são e não são. Nós somos convencidos por técnicas, visões de crescimento. Não tenho nada contra isso, isso que não é uma crítica contra nenhum tipo de ferramenta que agregue a igreja de Cristo. Eu estou dizendo aqui que não há nenhum tipo de ferramenta para convencer o homem do pecado e do juízo. A única ferramenta que existe, ela vive e reina. A única ferramenta que existe, ela é uma pessoa do Espírito Santo. É o único que pode te convencer do seu pecado e te transformar em um novo homem. Mas a igreja, ela foi usando técnicas de convencimento. A igreja, ela foi usando táticas de crescimento. E nós fomos aglomerando pessoas dentro da igreja. Fomos aglomerando gente. Negligenciamos a pregação do evangelho. Negligenciamos a verdade do evangelho. Romanos 11, 29. Porque os dons, eu falo rápido, tá? Quem está na mesa eu falo rápido, mas você está conseguindo acompanhar, só que só tem oferta para um, para dois aí já fica difícil para mim. Romanos 11, 29. Atenção, por favor. Pois os dons e o chamado, em algumas versões a vocação, elas são de Deus e são o quê? São o quê? Irrevogáveis. Escute isso, repita comigo, irrevogáveis. A igreja brasileira, Manuel, ela vive dentro do contexto apenas de
relativismo, apenas acreditando que ela é aquilo que acredita que é por causa dos seus dons. Não, pessoas são curadas aqui, pessoas são abençoadas aqui. Escute isso, isso não tem a ver com você. O dom, ele vem de Deus. O dom não prova quem você é, o dom mostra quem Deus é. Que além de você ser quem você é, Deus foi capaz de transformar pessoas usando uma mula como você. Lembra que Deus usou a mula? Lembra que Deus usou a mula de Balaão? E depois aconteceu o que? Segundo Heresias, capítulo 1:7-1. E após Deus usar a mula de Balaão, Deus transformou a mula em um lindo cavalo manga larga, machador. Foi isso que aconteceu? Depois de Deus ter usado a mula, o que aconteceu com a mula? Ela continuou sendo mula, porque ser usada por Deus não é sinônimo de transformação de caráter. Nós temos dons, pastor, nós temos dons. Põe um stringão aí, sinistrão. Aumenta o volume do teclado, Aumenta mais. Aleluia! Aí, ó, já começou a arrepiar aí, ó. Aí, ó, é fácil. Aí, é fácil botar fogo na igreja, é fácil. Se eu fico mais 10 segundos aqui, nós estávamos tudo assim, ó. É fácil meter um strings bom, um cara com a vozinha afinada e o povo querendo pegar fogo, é fácil. É fácil pegar fogo na igreja, é fácil cair dentro da igreja, é fácil cair no espírito dentro da igreja, difícil é andar no espírito fora da igreja, é fácil cair no poder dentro da igreja, difícil é andar no poder fora da igreja. Nós não temos dificuldade, nós aprendemos o que fazer, nós somos bons no que fazemos, e não há pecado nisso, não há pecado, nós aprendemos como se faz. Marcos capítulo 2, eu estou até saindo do sermão aqui. Marcos capítulo 2. Jesus em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, conhecido como Simão Barjonas, o Cefas. Os amigos descem um aleijado do teto, quem lembra? Eu acho que é Marcos 2 ou Marcos 8, está na Bíblia. Os caras descem um aleijado do teto, quem lembra? O aleijado chega até Jesus, Jesus fala o que para aquele aleijado? Perdoados estão os seus pecados. Mas calma, o cara é aleijado, pastor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus não foi para te fazer andar, não foi para te fazer enxergar, não foi para te fazer prosperar, foi para te salvar, foi para que você tivesse a vida eterna. Mas como estavam ali duvidando que ele era Deus e podia perdoar pecados, Jesus disse para aquele aleijado o quê? Levanta, toma o seu leito e anda. Ou seja, os milagres que Deus faz em nós não é para provar que Ele é Deus que pode curar e fazer aleijado andar, é para provar que Ele é Deus, faz andar e perdoa pecados. Porque o Evangelho é sobre a transformação de dentro para fora. Nós sabemos como fazer, escute, repito, não há problema nenhum em nós sermos munidos de dons. Não é, irmãos, eu parei de fazer agenda em alguns lugares do Brasil e não vou mais. Tem algum lugar que eu não vou mesmo. Não vou, não sou nenhum palhaço de igreja, não vou. Sabe, cara, você vai em alguns lugares, que você vai na reunião, a igreja, conferência do todo mundo está pegando fogo, conferência do todo mundo está ardendo, conferência, não tem nenhuma conferência da palavra. Porque, irmãos, olha só, escute isso, e aqui eu não quero aqui expor nenhuma igreja, nem vou fazer isso, mas é fácil, irmãos. Se eu pregar aqui, quem é preletor e quem costuma pregar? Levanta a mão sem vergonha, não tem vergonha não. Você sabe que é fácil, prepara um sermãozinho teológico muito bom, vai na igrejinha boa, bota um tecladinho maneiro, todo mundo pega fogo. É fácil fazer a lenha queimar, sim ou não? Difícil é cortar a lenha para fazer queimar. E nós somos os homens da igreja brasileira, amém, irmãos? Nós sabemos queimar, mas a lenha que queimamos somos nós que cortamos. Então nós somos a igreja, eu costumo dizer, nós somos a igreja emocionada. E por que, pastor? Hoje nós temos a dificuldade de falar de alguns assuntos para dentro da igreja. Porque hoje nós temos dificuldade, não precisamos falar de alguns assuntos básicos. Porque nós somos atraídos pelas nossas emoções. E aí todo mundo chegou na igreja, eu estou aqui relativizando, tá, irmão? Todo mundo chegou na igreja
Todo mundo está dentro da igreja e agora todo mundo precisa aprender e entender por que está aqui. Olha que loucura. É porque nós fomos atraídos pelas nossas emoções. Uma pessoa emocionada, ela não consegue entender nada. Já tentou conversar com alguém emocionado? Alguém chorando? Não, irmão, 10 minutos depois ele não vai lembrar de nada. O emocionado não lembra, porque as emoções atrapalham a razão. Mas quem entende nunca deixa de se emocionar. Olha só que loucura. O evangelho que nós vivemos é aquele que emocionou, agora quer entender. Mas o evangelho da palavra é aquele que entendeu e nunca deixa de se emocionar. É um caminho contrário, cara. É um caminho contrário, é um caminho inverso. Vou continuar, Marcos capítulo 10. Vocês estão comigo, irmãos? Então, por que, pastor, que nós achamos que nós somos crentes? Por causa das características. Na teologia nós chamamos a comparação de personificação. Pastor, o que seria uma personificação? Eu te explico. Ezequiel capítulo 28, quando o rei de Tiro está recebendo uma profecia de Ezequiel, você vai perceber que no capítulo 28, versículo 11, o rei de Tiro está dizendo: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, estivesse no Éden, jardim de Deus. Ali Ezequiel não está falando para um rei, Ezequiel está falando para um rei que ele é semelhante a alguém. Vou explicar melhor. Capítulo 16 de Mateus, Jesus olha para Pedro e fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Pedro é Satanás? Pedro é Satanás. Então por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque Pedro agiu como? Personificação. Quem queria que Jesus desistisse da cruz era quem? Satanás. Agora Pedro está agindo como Satanás. Personificação. Então a igreja brasileira é uma igreja que ela age como, mas não é. Nós agimos como crentes, mas nós não, de fato, eu estou englobando todo mundo. De fato a maioria não é crente, porque tem características que se assemelham. É a ideologia da igreja. Eu já falei isso em algumas maçonarias. É ideologia. Pastor, o que é ideologia? Ideologia, na sua maneira mais simples de dizer, é um estilo de comparação. O cara gosta de mulher, o cara gosta de usar saia, o cara gosta de usar brinco, o cara gosta de rebolar, e ele acha que é? E ele acha que é? Mulher, ele é mulher. Mas ele acha por quê? Por causa das características. Mulheres que gostam de mulheres, gostam de usar roupa de homem. Ela é homem. O que vai provar que ela é uma mulher? A sua biologia. O que vai provar que o homem é homem? A sua biologia. Então, meu irmão, na igreja nós temos muitos cristãos ideológicos. Você tem Bíblia, você tem igreja, você dá o dízimo, você se comporta como crente. As características que você tem não significa que você é, porque o homem só pode dar filhos como homem, a mulher só pode produzir filhos como mulher, e os filhos de Deus só podem ser considerados filhos de Deus se nascer de novo. Então nós estamos lidando com a igreja na sua totalidade não convertida. Uma igreja que se parece, mas não é. Marcos capítulo 10, vou ler o que o pastor Fábio leu agorinha. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, indagou-se: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é o próprio Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não fornicarás, não farás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. A que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Esse cara, depois de Jesus, ele é o cara mais crente que a Bíblia mostra, mais religioso pelo menos, né? Ele fala: tudo isso aí, tudo isso aqui, eu faço isso desde a minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão, repita comigo: compaixão, e lhe revelou: contudo, te falta algo a mais. Vá, vende tudo que tens, entregue-o aos pobres, e receberás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Diante disso, o homem abateu-se de profunda tristeza, retirou-se dali, pois possuía muitos, dorme não, bens. E obviamente nós não podemos aqui afirmar aquilo que a Bíblia não afirma, ok? Mas nós podemos interpretar o texto de acordo com o que ele está escrito.
Olha só, esse jovem chega para Jesus e ele fala para Jesus: olha, tudo isso que você está dizendo eu já faço desde a minha adolescência. E Jesus diz para ele: olha, só te falta uma coisa. Repita comigo: uma coisa. Esse cara era muito crente, velho. Olha só, uma coisa: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me segue. E ele saiu? Ele saiu? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tem esse carro financiado de 400 vezes, Jesus pedisse para você, você pode até dar, mas você vai estar feliz por isso? Porque obedecer a Jesus nem sempre é sorrir. Obediência é sacrifício. Repita comigo: obediência também é sacrifício. Então nós não podemos dizer aqui que esse jovem não fez. Também não podemos dizer que ele fez. Mas nós podemos interpretar dentro do contexto que nós estamos lendo, que talvez, não afirmo, a sua tristeza não seria porque venderia os seus bens. Sua tristeza talvez seria porque tudo aquilo que ele sabia não levaria para aquilo que era mais importante: obter a vida eterna. Talvez a sua tristeza foi a seguinte: caramba, eu fiz tudo isso e mesmo assim não seria salvo. E Jesus estava dizendo: para ser salvo não é só obedecer pai, obedecer mãe, não matar, não roubar. Para ser salvo tem que me seguir. Para ser salvo tem que me seguir aquele que vem pós mim. Então escute isso, irmãos. O evangelho não é sobre ter riquezas, ter saúde, ter igreja, ter Bíblia, ter comportamento. O evangelho é sobre seguir Jesus. E quem segue Jesus não possui nada além do que a obediência a Deus. Vocês estão comigo, irmão? Pelo amor de Deus, deixa eu entender aqui. Então nós vivemos dentro de um contexto de igreja progressista. Que é o progressismo, pastor, um conjunto de ideias filosóficas. Quem estuda sabe. Nós podemos divergir, irmãos, em muitas coisas. Inclusive podemos divergir teologicamente. Podemos divergir na política, podemos divergir em campos sociais, repito, inclusive teológicos. Mas nós não podemos divergir, se somos irmãos, nos pilares fundamentais e elementares da nossa fé. Não há salvação sem renúncia, não há salvação sem perdão, sem a cruz de Cristo. Não há salvação sem a abstinência, não, sem um abandono, a palavra, sem um abandono da sua vida. Podemos aqui nos brigar teologicamente, mas não podemos. Se somos irmãos, nós precisamos concordar que não há vida sem morte. Sim ou não, irmãos? Há um provérbio que eu amo muito, que está no capítulo 22, versículo 28. Quem é crente das antigas aí? Quem é crente das antigas assim? Bom, tá mais de 15 anos aí. Quem nasceu? Levanta a mão, mas tá com vergonha? Tem vergonha não, também foi, irmão. Fui criado na breia. Um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Sai, Satanás, não manifesta não, só tô brincando. Cresci lá. Pastor, aquela igreja dos seus avós tinha luz? Não tinha, era pecado. A parede era preta? Não, era pecado. Os homens usavam bermuda? Não, porque também era pecado. Tinha tatuagem? Também não, porque era pecado. Aquela igreja errou muito. Ela errou demais. Porque errou, né? Era cultura, mas ela foi, em certo ponto, demasiadamente religiosa. Nós hoje entendemos que existem muitas coisas que não precisávamos abandonar, sim ou não? Mas aquela igreja, dentro da sua religião, ela não abandonou a palavra. Isso eu te garanto. Provérbios 28, eu falei? 22, 28. Não removam as estacas que os antigos colocaram. Não removam as estacas que os seus antepassados colocaram. Escute isso, irmãos. A igreja só chegou onde chegou. Não foi pela boa dicção do pastor, não foi pela boa teologia do pastor, não foi pela boa estrutura da igreja. A igreja só chegou onde chegou porque tiveram homens lá atrás que pregavam o evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino dos céus.
Aquela igreja, ela trabalhava de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí nós somos esse tanto de homens hoje com entendimento, com racionalidade, homens inteligentes, muitas das vezes bíblicos, mas nós não estamos pautados nos pilares fundamentais, que é no ensino da vida e da doutrina da vida de Cristo. Infelizmente, irmãos, todos nós, ou a maioria de nós, irmãos, nós estamos dentro da igreja sem saber sequer como chegamos até aqui. E repita, não é uma crítica contra nenhuma visão, mas se eu perguntar aqui a algumas pessoas: como é que você veio para a igreja? Eu vim porque meu amigo me chamou. Você veio como? Eu vim porque eu fui numa célula. E não tem problema, tá, irmão? Eu vim porque, a minha pergunta é: por que você permaneceu? Porque na pandemia muitos de vocês se desviaram. A carapuça serviu, coloca aí, não deixa o diabo te tomar não, fica aí quem? Ou seja, sem a máquina religiosa você não consegue ser cristão. Você precisa de um cursinho da igreja, você precisa de um retirozinho da igreja. Isso significa, irmão, que você não entendeu nada sobre o evangelho. Porque ainda que o governo feche as portas dessa igreja, ainda que arranque os ar-condicionados à parede, ainda que joguem as chaves no bueiro, a igreja continuará viva, continuará forte e poderosa. Por quê? Porque a igreja não são essas paredes, a igreja são aqueles que sentam e se reúnem dentro dessas paredes. Então você consegue entender que nós perdemos algumas coisas. E aí, pastor, nós queremos tratar de assuntos que não conseguimos tratar. Você está aqui na igreja sem saber por que permanece aqui. Como que nós queremos falar de família com um homem que não foi convertido? Como nós queremos falar de masturbação, de pornografia com um cara que não ama o Jesus? Ele ama a igreja, ele ama o pessoal, ele ama a célula, ele ama os cultos, ele ama o pastor, ele ama, mas ele não ama Deus. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 8. Estão comigo, irmãos? Maravilha, irmão. Paulo falando na igreja: maravilha, irmão, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo a outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo anuncie outro evangelho além do que tem anunciado, seja ele um anátema. Escute isso, irmão. Estou partindo para terminando a minha introdução aqui. Falei no início que nós estamos dentro de um contexto de evangelho emocional. Eu falei que nós fomos atraídos por coisas e não pelo próprio evangelho. Eu estou falando aqui que nós estamos atraídos por aquilo que vemos, não por aquilo que ouvimos. Eu estou falando aqui de maneira repetitiva para que você entenda que nós queremos tratar assuntos com crentes, com pessoas achando que eles são crentes, mas eles não são crentes. Alguns pastores nos procuram e falam: pastor, por que lá na igreja os caras não entendem nada? Eu falo: porque demônios não se convertem. Paulo vai dizer a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1: eu, irmão, quando fui ter com vocês, olha isso, cara, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimes palavras de sabedoria, e nada me propus saber entre vocês, senão que a Jesus Cristo, o que foi crucificado. Eu, quando estive com vocês, eu fui em fraqueza, em temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria ou palavras persuasivas, mas em demonstração do poder e do Espírito de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha o que Paulo está falando assim, ó: se eu fosse pregar para vocês usando a minha inteligência, eu convenceria todos vocês. Por isso nada me propus saber, a não ser o simples evangelho. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. É por isso que você vai ver, desculpa aqui se você ficar ofendidinho, o problema é seu, vai plantar uma bananeira. É por isso que tem muita gente, por exemplo, atrás de Pablo Marçal. Fala bem, conhece a Bíblia,
é um estudioso. Aí você vê a multidão atrás do cara. Aí Paulo fala: quando eu estive com vocês, eu não me propus usar minhas palavras de sabedoria, porque é possível que a igreja fique atrelada, as pessoas fiquem atreladas ao evangelho por causa de palavras de sabedoria de homens. E Paulo fala: quando eu estive com vocês, eu falei apenas do evangelho, porque ele é o poder de Deus. A sabedoria humana convence homens, mas o poder de Deus transforma os homens. Eu vou repetir: a sabedoria humana convence homens. É por isso que Paulo fala: nada me propus saber para que vocês não fossem convencidos por minhas palavras. Eu vim com poder, porque o poder transforma o homem. Aí se você fala assim: pastor, por que eu não fui transformado? Porque você foi convencido. Vocês estão comigo, irmãos? Ah, eu sou uma Pablete Marçal. Está chateadinho? Chateadinho não. Comprei 2 cursos, continuo um vagabundo igual era antes. Eu estou vendo aqui a cara dos caras que estão com raiva. Eu estou vendo aqui. Se manifesta aí, demônio. Quem vai te expulsar agora? Qual? Ah, dos Coríntios? 2:1. Primeira coisa, 2:1. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou construindo com vocês? Atenção, por favor. Eu estou construindo com vocês, teologicamente, racionalmente, não uma ideia, mas um fato de que nós vivemos dentro de um contexto de evangelho visível, que os olhos foram atraídos, o evangelho que convenceu, mas não transformou, porque se tivesse transformado, nós não estaríamos aqui falando de coisas básicas, elementares para uma igreja. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, é possível convencer pessoas com sabedoria. Atenção! Eu vou gritar machonaria, hein? Machonaria! Então os irmãos aí que se falar machonaria em pé, sentado mesmo, para você não passar vergonha, irmão. Romanos 8:18, vamos lá, que me deram 2h30, eu tenho que aproveitar bem meu tempo. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que, olha só, irmãos, escute isso. Nós estamos, olha só, olha para mim, olha para o pastor aqui, olha para o meu bigode aqui. Nós estamos vivendo em um contexto cristão, religioso, preparados para morar na terra. O problema está aqui. O problema está aqui, porque nós somos a geração de pessoas que não sonham com o céu, não almejam o céu, não desejam o céu. E aí tudo que nós aprendemos sobre o evangelho é como viver bem na terra, como ter um casamento bom na terra. Não que não seja importante, porque enquanto estivermos aqui, precisamos nos comportar como homens de Deus aqui, amém? Sim ou não? Mas a terra não é o nosso futuro, ela é o nosso presente. Quando Jesus perdoa os pecados do aleijado, Jesus estava dando a ele a eternidade. Quando Jesus manda ele andar, Jesus estava dando a ele presente. Jesus pode te dar o presente, mas ele só te dá o presente depois te dá a eternidade. Primeiro perdoados estão os seus pecados. Romanos 8:19, 18. Vou ler aqui, mas qual é a sua versão aí, irmão? Eu tenho medo dessas versões, eu tenho uma versão católica. Porque para mim tenho por certo de que as aflições desse presente tempo não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Versículo 19, olha para mim. Porque a ardente expectativa da criação, em algumas versões a criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos. A criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos continuar aqui. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção. Então animais não se convertem, aves não se convertem. Eu estou falando de ser humano aqui. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós também gememos, porque temos as primícias do Espírito. Também gememos nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso
Eu te explico. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, senão você vai. Estão comigo, irmão? Sim ou não? Tá, depois eu falo, deixa eu só terminar aqui então. Há uma diferença entre ser criação e ser filho de Deus. Paulo está dizendo em Romanos 8, 18, 19, 20, 21, principalmente Romanos 19, que a criação ela aguarda com ardente expectativa o quê? O quê? A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Olha só que isso aqui é muito sério. E a criatura, depois você, e os filhos estão aguardando o quê? A redenção. A criatura aguarda a manifestação dos filhos, e os filhos a redenção do corpo. É por isso, irmãos, que aconteceu no Brasil recentemente. Não estou falando mal não, estou só falando mal mesmo. Recentemente, no Brasil, encheram-se os estádios da igreja. A igreja brasileira encheu os estádios, buscando avivamento. Todo mundo, que irmão, a igreja brasileira era viciada em avivamento. Só que ela é péssima em mudança de comportamento. Você falou que tem avivamento, Asbury, Estados Unidos. Eu fui um dos que mais bati nesses caras. Tinha gente saindo do Brasil, pegando avião para ir lá ver avivamento. Atrapalharam, porque eu acho que Deus até queria fazer avivamento, mas era tão palhaçada. Vou fazer nada não, vocês estão de sacanagem comigo. Deus não precisa de seguidores com 300 milhões de pessoas lá para produzir avivamento não, tá bom, irmãos? Amém? Deus produz avivamento em qualquer rincão que Ele quiser, sem a sua ajuda, sem as suas redes sociais. Mas aí o que acontece? Você vê a igreja brasileira, ela clamando por avivamento. Não. Existem duas perspectivas de avivamento. O avivamento espiritual, que eu acredito, que esse avivamento eu também espero e aguardo e desejo. E há o avivamento de comportamento, aquela bagunça que você conhece. Então você vai perceber que a igreja brasileira, ela é um monte de criatura querendo ver a manifestação dos filhos. Quer ver cura, quer ver milagre, quer ver isso, quer ver aquilo, quer ver arrebatamento, quer ver isso, quer ver aquilo, quer ver fogo. É a criatura esperando a manifestação dos filhos. Mas os filhos estão dizendo: Maranata. Você consegue entender que aqui você consegue se identificar? Você é quem? É aquele que quer ver o irmão rodar, quer ver o irmão pular, quer ver o poder do giraia? Ou você é aquele que está olhando para o céu e dizendo assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Você consegue identificar que a criatura ela aguarda a manifestação dos filhos, mas os filhos não estão nem aí com manifestação. Os filhos querem ver o pai. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Eu estive há uns anos atrás, eu sempre conto esse testemunho numa maçonaria. Meus testemunhos são sempre repetidos. Eu espero que Deus me dê alguma outra experiência para eu contar. Eu fui num evento, não vou falar o nome da cidade. Cheguei cansado para pregar numa igreja, porque essa cidade que eu fui pregar era longe, né? Então passei nos 2 aeroportos, cheguei na igreja tarde, preguei, acabou o culto. Já eram umas 10 da noite, aí um outro pastor que estava nesse culto ia ter naquela noite uma vigília dos homens da igreja. Acabou o culto, ele falou: pastor, vamos lá na vigília da nossa igreja, já que você está aqui. Eu falei: vou servir, irmão. Eu vou servir, eu estou para servir. Eu cheguei lá, irmão, na vigília da igreja, tinha uns 400, 500 homens lá, irmão. Tinha um barbudão com um violãozinho na mão. Violãozinho assim. Esse aqui é o microfone que fala no ouvido dos caras ali, né? O cara com o violãozinho assim, ó. 10 horas, começou o culto. Ei! Ei! 11 horas. Ei! Irmão, se você me ver agarrado com um homem, separa que é briga. Se quiser orar, você põe a mão na minha cabeça, dá um tapa nas minhas costas. Não vem botando a mão na minha barriga assim, me juntando não, porque nós vamos sair na porrada. Nossa, pastor, você entendeu, eu sei que você entendeu, você não é bobo. Acabou o culto, o Rada, já eram umas 3 da manhã, o irmão estava ainda cantando. E os irmãos, um monte de homem bolado um em cima do outro, batendo no chão, batendo na... Tudo bem, irmão. Quando foi 4:45, o pastor me chamou. Eu já estava dormindo nas cadeiras, tão cansado. Pastor, você tem até 5 horas para pregar.
falei com ele: você está brincando, pastor? Não, pastor, porque marcamos para terminar 5. Irmão, eu cometi um pecado ali aquele dia, que eu fiquei até 7h30 da manhã. Não, irmão, não. Tem gente que tem que levar uns choques. Não é possível que nós ficamos de 10 às 4h45 ouvindo o irmão do Churrarro. E na hora da palavra, irmão, 15 minutos. Essa é a igreja brasileira. Irmão, não deram um glória na minha palavra. Pensa na frustração do cara pregando, você não ouviu um glória. Nem um amém. Nada. Irmão, chegou, eu estava tão revoltado que nos 40 minutos de sermão eu estava falando receita de bolo, contando a história dos meus filhos. Eu falei: vai ficar aí dormindo na cadeira de safado, só para você largar de ser besta. Sem vergonha, fiquei aqui 5 horas ouvindo o seu rorra. Não, eu estou falando isso, irmão, nossa igreja também o bicho pega, irmão. Tem culto lá, irmão, que as cadeiras voam. Eu sou um ateu não, tá, irmão? Eu creio no poder de Deus, eu creio nas irmãs do Coca, eu creio em palavra profética, eu creio em tudo isso, irmão. Você é doido? Eu creio. Eu só não creio em safadeza. Eu sei discernir quando é Deus e quando não é Deus. E infelizmente a verdade é, os frutos que a igreja brasileira está produzindo só revela que ela de fato não é convertida. O cara está aqui ministrando louvor, mas em casa a esposa está penando com ele. Está aqui dentro da igreja, é ativo na igreja. Lá fora é um vagabundo. Então os frutos nós podemos afirmar que é uma igreja de criaturas achando que são filhos de Deus. É a igreja ideológica. Estão comigo, irmãos, ou não estão comigo? Um tempo atrás um irmão, eu não vou falar quem é o nome dele, porque assim, irmãos, eu sou um pastor da visão antiga. A igreja também é preta, tá, irmão? Nossa igreja parece igreja de maconheiro também, igual essa, assim. É todo mundo barbudo. Todo mundo fala: essa igreja parece igreja de maconheiro. Nossa igreja é desse jeito aqui, irmão. As pessoas chegam assim: mano, mas vocês pregam a palavra aqui? Prega. Porque, eu não sei se aqui é assim. Eles falam assim: mano, vocês são crentes mesmo. Porque a nossa igreja, irmão, já é chamada de centro espírita. Porque uns caras barbudos, tatuados, uma igreja preta, é macumba, é espiritismo. Então, eu também sou da igreja dessa. Então, irmão, eu sei muito bem. Fica tranquilo, tá? Não estou aqui metendo a lei de vocês não, tá? Eu sou parte da igreja brasileira, sim ou não? Amém? Mas eu fiquei revoltado, eu sou meio revoltado. Por quê? Porque nós deixamos, Manel, de olhar para Deus como Deus. Essa igreja que não conhece Deus. Nós romantizamos demais. Eu não estava falando num podcast um tempo atrás, que se Jesus não vier nos céus com um martelo e um serrote na mão para falar que ele era o carpinteiro que a gente cantava, ninguém vai acreditar que é Deus não. E não tem nada contra a licença poética do autor, mas Jesus não era o carpinteiro. Mateus 13, eu acho. É esse o filho de José, o filho de Maria? É esse o irmão de Tiago? É esse por não acreditarem que Jesus era Deus, Jesus o quê? Não fez mais milagres ali. Mateus 16. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: quem dizem que sou? O que é que os discípulos dizem? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é qualquer outro profeta. E Jesus diz para os discípulos: e para vocês quem sou? Aí Pedrão falou o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus não era o filho de Maria? Também. Não era o filho de José? Também. Não era irmão de Tiago? Também. Mas Pedro entendeu quem era aquele homem na sua essência. E Jesus disse para ele: olha, não foi carne e nem foi sangue que te revelou, senão o quê? Que o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro. Ou seja, Pedro teve a revelação de Deus, de quem Jesus era. Agora Jesus dá a revelação de Pedro, de quem ele era. Ou seja, você só vai saber a sua identidade quando você primeiro ter a revelação da identidade do seu pai. O filho tem problema com identidade quando ele não sabe quem é o seu pai. Isso é uma fato. Aí Jesus dá destino: sobre esta pedra, ou sobre esse fundamento, eu edifico a minha igreja. Quem é pastor aqui, teólogo, sabe, há uma discussão aqui
sobre essa pedra aqui. Irmão, há briga, sai quase do porradeiro. Mas vamos entender aqui qual é o contexto, a revelação. Qual é o fundamento, a revelação. Sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Sobre esse fundamento, sobre essa revelação. Qual é a revelação? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, sobre essa revelação eu edifico a minha igreja. A minha igreja só será edificada sobre a revelação de que eu sou Filho de Deus. Nós estamos adorando carpinteiro, Jesus maconheiro de Rastafari andando em Jerusalém, parecendo doido. O próprio Pedro viu ele depois no capítulo 17, quando ele foi transfigurado. Seus olhos é como chama de fogo, seus cabelos, você consegue entender, irmãos? João viu Jesus também quando estava na ilha de Patmos, né? Escute isso, irmãos. Esse Jesus que nós romantizamos ele, botamos ele no colo e balançamos como menino, ele é o Filho de Deus, está sentado à destra do Pai. Ele voltará um dia para buscar a sua noiva, a sua igreja. Menos romantismo e mais racionalidade. E não estou aqui, irmão, dizendo que é pecado você cantar um carpinteiro subiu, bateu na porta, não. Eu não estou dizendo não, mas o problema é que aquilo que nós cantamos vira teologia. Eu entendi, nós somos maduros, nós entendemos a letra. Um dia eu estava vendo uma letra lá de um cara: Jesus, eu te busquei, te procurei. Eu estou aqui inventando a música, só para você entender mais ou menos, né? Minha composição aqui. Você não estava lá, eu beijei o seu rosto, puxei o seu pé, fiz cosquinha nas suas axilas. E a igreja, eu, como assim? Não foi com essas palavras, mas o cara falou que fez cosquinha no sovaco de Jesus. Ah, pastor, você não entendeu. O cara é íntimo. Jesus disse para os discípulos: olha, não vos chamarei mais servos, mas sim amigos. Uma coisa é como Deus me vê, outra coisa é como vejo Deus. Paulo disse: eu não sou nada além do que escravo de Cristo. Não é porque Jesus te trata como irmão que você deve tratar ele como amigo. Ele é o seu amigo, mas antes ele é o seu Deus. Essa igreja que nós caminhamos dentro dela no Brasil, ela precisa começar a enxergar Deus como Deus, para ela começar a ser transformada pelo Deus do Evangelho. Estou quase terminando e parto aqui para metade do meu sermão. Estou brincando. Efésios capítulo 1 versículo 4, coloca aí. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos elegeu nele quando, irmão? Quando, irmão? Antes da fundação do mundo. Isso aqui não é alegórico, isso é literal. Isso é um fato, isso é uma verdade. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias. Sim, os meus dias, todos eles foram escritos por ti e para mim, ainda quando não havia nenhum deles. Vou repetir, já está ali? Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância, essa versão, ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Na versão, essa é a Almeida, na versão King James está dizendo o seguinte: olha, os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, no teu livro foram escritos meus dias. Sim, todos os meus dias foram escritos por ti, para mim, ainda quando não havia nenhum deles. Bicho, vocês são bons, hein, bicho? Obrigado, tá? Coraçãozinho para você. Então escute isso. Tanto Paulo fala em Efésios, quanto o salmista está dizendo que a nossa vida, ela precede a natureza humana. Olha para mim, estou quase terminando. A nossa vida física, ela precede a nossa natureza humana. Vou te explicar. Hoje é meu aniversário, sim ou não? Obrigado por você ter me dado parabéns. Tem um irmão que me deu o presente. Cadê o irmão? Do shampoo. Obrigado, tá, irmão? Deus te abençoe, tá? Só para jogar em direto aí, você tem tempo ainda, só vou embora amanhã. Então escute isso. Mas eu não nasci no dia 16. Pastor, eu não nasci no dia 16. A gente comemora o dia 16 porque foi o dia que eles me conheceram. Se nós concordarmos que eu nasci no dia 16, nós teremos que ser favorável ao aborto. Porque se criança no útero não tem vida,
Então eu não nasci no dia 16. No dia 16 eles me conheceram. Eu nasci ainda antes de eu ter saído do útero. Porque quando eu era feto eu tinha vida. Que dia que eu nasci, nem meu pai deve saber. Concorda comigo? Sim ou não? O homem não nasce quando ele chega na terra. Olha para mim que eu vou terminar esse trem. O homem não nasce quando ele chega na terra. A natureza do homem, a vida do homem, ela precede a terra. Olha que o autor de Efésios está dizendo: olha, os teus olhos viram substância ainda informe. No teu livro foi escrito meus dias de Salmo. Em Efésios está dizendo que Deus sonhou com o homem antes da fundação do mundo. Quem é pai aqui? Primeiro você fica sabendo que a mulher está grávida para depois fazer um enxoval? Ou primeiro você faz o enxoval para depois engravidar a mulher? Primeiro você engravida a véia, sim ou não, irmão? Vou não, porque tem umas irmãs ali fora, esse é o perigo. Então só uma namoradinha, não é pecado não. Então, irmão, então o que acontece? Nós pegamos e acreditamos. Você pode me dar um celular se quiser. Nós chegamos e acreditamos que nós nascemos aqui. Eu vou terminar, escute isso, para a gente falar sobre o que nós falamos no início. Deixa eu terminar. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós já ouvimos muito isso. Então quando o homem ele é atraído por aquilo que os olhos veem, quando é um cristão ideológico, ele não está preocupado com a eternidade. E a nossa principal missão, irmãos, é estarmos aqui, cumprimos com o nosso papel aqui, mas o nosso maior desejo é o que? É voltar para casa. Quando eu falo de voltar para casa, isso aqui não é um chavão, um gospel não. Porque se nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, ou seja, antes nós estávamos aqui, nós já existíamos. Vou explicar melhor, que vocês estão dando um nó na cabeça de vocês. Gênesis 1:26 aí, por favor. E disse Deus: façamos nós um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil. E Deus criou, repita comigo, criou Deus. Então criou Deus a sua imagem. Escute isso, criou Deus. Olha para mim, irmãos, olha para mim. Criar aqui é trazer do nada, você já sabe disso. De criar, olha para mim, irmãos. Criar não é formar. Tem algum engenheiro aqui? Você fala para você assim: cria para mim uma casa. Você não precisa do terreno, precisa? Você precisa primeiro de um papel, ela vai criar. Para executar a casa eu preciso do terreno do pedreiro. Criou, aqui Deus cria. Quando cria, o homem não existe, forma física. Deus criou o homem, criou homem e mulher. Aqui o homem não existia, Deus apenas havia criado o homem. O homem não existia de maneira física. Vocês estão comigo, irmãos? Eu achei que vocês deram uma agitada aí na última hora aí. Vocês vão tomar café ainda, calma aí. Então Deus criou o homem, a sua imagem, ou seja, o homem não foi o primeiro. Escute isso, o homem não foi o primeiro, o homem foi o segundo do primeiro. O homem foi apenas o primeiro homem, mas o homem foi feito segundo a imagem de alguém que já estava pronto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 vai dizer que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Então olha só, então Adão, ele era imagem de alguém, sim ou não? Sim ou não? Ele era apenas o primeiro homem físico na natureza de que ele foi feito, mas ele foi feito à imagem de alguém, à imagem de Deus. Então cria homem e mulher, e vou adiantar aqui por causa do horário, o radar está botando pressão. Voltamos então, irmão, para o início do... Então deixa eu voltar aqui, eu tinha pulado algumas coisas aqui. Ai, obrigado, Jesus, deu um frio na barriga. Não, desculpado, está desculpado. Então olha só, Deus cria homem e mulher, sim ou não? Só que aqui nenhum dos dois está pronto de maneira física, irmão. Nenhum dos dois está pronto de maneira física. Deus depois faz, irmãos. Depois Deus forma o homem do pó da terra. Deixa eu ler o capítulo 2, versículo 5 aqui, olha. De toda árvore do campo que ainda está na terra, de toda árvore do campo que ainda brotava, ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia
da face da terra que regava a terra, e formou o Senhor Deus o homem de quê? De quê? Do pó da terra, e soprou nas suas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim, e colocou ali o quê? Deixa esse versículo para mim, por favor. Versículo 7 e 8 de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 e 8. Olha para mim, deixa eu explicar. Deus cria homem e mulher e abençoa homem e mulher. Quando Deus cria, Deus não forma, sim ou não? Deus só forma depois. Então o Senhor Deus modelou o homem, formou o homem de quê? Do pó da terra. Aquilo que Deus havia criado, agora Deus está formando. Deus criou o quê? Repita comigo, homem e mulher. Quando Deus forma o quê? O homem. Deus cria os dois, abençoa os dois, mas Deus forma apenas o homem. E aqui não é humanidade, aqui é testosterona, aqui é masculinidade, aqui é o homem. E soprou nas suas narinas o que é o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim, repita comigo, um jardim, na região do Éden. Então Deus não fez o jardim do Éden. O jardim do Éden, ele já existia. O Éden era um espaço geográfico maior. No capítulo 28 de Ezequiel, você vai ler, Satanás já havia caído, estava no Éden. Agora Deus faz um jardim no Éden. E pegou o pastor Di e colocou uma garrafa na mesa. A mesa existe, ele só colocou uma garrafa. Para quê, pastor? E colocou ali o homem o quê? Que formara. Em algumas versões havia formado. Então Deus não forma o homem na terra. Deus cria o homem no céu e coloca o homem na terra. O homem já tinha sido criado quando a terra foi formado. A nossa existência, ela precede a nossa natureza humana. Você entendeu? A nossa existência precede a nossa natureza humana. Então o cristianismo é muito mais de ter uma boa vida na terra. O cristianismo é sobre viver uma vida na terra, semelhante à vida que nós nascemos e fomos criados para ter já no céu. Você entendeu? Foi nada, eu sei disso. Sim ou não? Tem uns caras que falam, pastor, você já fala rápido, questão de coisa ainda. Deixa eu repetir. Agora Deus formou o homem que já existia, sim ou não? Existia onde? Já existia antes da fundação do mundo. E agora Deus forma o homem. Deus forma o homem de quê? Deus forma o homem, alguém. Então alguém, não estava do nada, fez nada, ele fez alguém. E aí ele plantou um jardim no Éden. Isso aqui, irmãos, isso aqui de maneira escatológica, eu sei que você gosta da escatologia, você vai entender que é uma conexão aqui com Isaías capítulo 14, versículo 14, que também é uma personificação, que diz, subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem habita na terra primeiro, o Satanás ou o homem? Adão não estava na terra e o diabo estava caindo ali, não, né, irmão? Quem habita na terra primeiro? Satanás, sim ou não? Estava na terra primeiro, sim ou não? A terra era um reino mineral ainda, irmão. Não tinha árvore, não tinha nada. E isso passou a existir quando Deus veio reconfigurar a terra, se eu posso assim dizer. E Deus começou a falar, haja isso, haja aquilo. Uma das primeiras coisas que Deus disse é, haja luz. E houve luz. Essa luz nós sabemos que não é a claridade, porque a claridade foi feita no quarto dia. E fez Deus a lua para governar o dia e o sol para governar a noite. Essa luz é a própria vida. Por quê? Porque Deus não coloca o homem onde não há vida. Já que eu entrei no assunto, deixa eu terminar. A terra já estava habitada. Satanás estava no Éden. Ezequiel 28, capítulo 28, depois você lê. Agora Deus planta para o homem um jardim no Éden. Satanás estava lá. Satanás caiu por quê? Porque ele queria ser melhor que Deus. Põe aí para mim Isaías 14, 14, por favor. Satanás caiu por quê? Por quê? Subirei mais das altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Olha só. A rebelião, olha mesmo, o pecado não começou no céu, amém? Deus não estava lá e o Satanás estava assim, pegou Deus de surpresa. Não. Subirei, quem já andou de avião aí? Você andou de avião acima das nuvens, debaixo da água ou em cima da terra? Acima das nuvens, você viu Deus lá? Não, porque está acima das nuvens não necessariamente está no céu.
Então só fala subirei quem está embaixo, ninguém sobe já estando em cima. Então subirei acima das nuvens, ele estava na terra e disse que subiria nos céus. Para ser o quê? Ser o quê? Maior que Deus, melhor que Deus. Ele queria o quê? Ser. Aí Deus olha para o homem e diz: façamos nós o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus faz o homem aquilo que ele queria ser. Agora Deus constrói para o homem um jardim onde ele morava. Porque o diabo tem raiva de mim? Tá bom? Tá não. Ezequiel 28, ele se cobria de pedras preciosas, da cornalina, o ônix, o topázio. Depois você vai ler, não sei nem que diabo de riqueza é essa. Eu nunca vi nem ouro, pedra de ouro na minha vida. Essa minha aliança que é banhada tem 300 anos, nunca vi uma pedrinha de ouro. Mas tem um monte de... A terra era um reino mineral, ele se cobria, estava por fora. Quando Deus faz o homem de quê? De terra e água, barro, sim ou não? Se você prestar atenção aqui, onde nós estão os maiores tesouros da terra? Onde que eu acho ouro? Ou debaixo da água? Onde que eu acho petróleo? Você não acha os tesouros, Deus não guardou os tesouros, irmãos, nem árvore boiando não, Deus guardou os tesouros debaixo da terra ou debaixo da água. O homem foi feito de quê? De terra e água. Coloca para mim Gênesis capítulo 1, versículo Gênesis 1:11. Tem duas coisas que Deus terceirizou a construção. Pastor, o que Deus terceirizou a construção? Deus não fez árvore, Deus não fez peixe. Mentira, sim. Determinou o Senhor Deus que a terra seja coberta de todo tipo de vegetal, plantas e deem sementes e árvores, cujos frutos produzem sementes, conforme as suas próprias espécies. Assim aconteceu. Deus deu uma ordem para a terra, disse: terra, produza você ervas e relvas e árvores que deem frutos. Gênesis 1:20. Diz também Deus: fervilhem as águas e coloque-se a fervilhar os seres vivos, as aves que voam acima da terra, sobre o firmamento dos céus. Assim aconteceu. Deus disse para a terra produza você seres viventes. Olha para mim, Deus não disse haja peruá, haja sardinha, haja, não. Deus falou que terra produza. Deus disse para a água produza. Se eu tirar a árvore da terra, o que acontece com a árvore? O que acontece com a árvore? Morre. Se eu tirar o peixe da água, o que acontece com o peixe? Por quê? Porque tirou ele de onde ele foi criado. O homem foi feito de quê? Das duas substâncias que Deus produziu, que Deus usou para produzir vida na terra. Se eu tirar a árvore da terra, a árvore morre. Se eu tirar o peixe da água, o peixe morre. Se eu tirar o homem de Deus, o homem... Porque a criatura é incapaz de se manter viva fora de quem a criou. Vamos terminar. Aí nós estamos achando que a gente consegue ser bons homens fora de Deus. Sabe por que você é um homem morto? Você é um adúltero, um vagabundo. Sabe por que o seu pastor fica passando raiva com você? Você nunca conserta. O carnaval você comprou seu abadá. Uma vez eu estava, pastor, deve passar muita raiva com isso aqui, né, pastor? Uma vez eu estava num aeroporto, pastor, postei uma foto, partiu, ministrar no carnaval. Um irmão falou para mim: pastor não deixa a igreja sozinha no carnaval. O pastor tem que fazer um retiro. O pastor tem que fazer alguma coisa, porque a igreja, pastor, ela se dispersa. Eu falei: irmão, o carnaval é a maior bênção que Deus deu para a igreja brasileira. O carnaval não desvia ninguém da igreja, ele só revela quais eram os desviados que estavam lá. Já vai vender seu abadá que você tinha comprado, né? Vende logo, dá tempo. Então é por isso que nós somos essa igreja irrelevante. Essa igreja é cheia de B.O. Por quê? Porque nós estamos fora de Deus. O homem fora de Deus é um homem morto, irmão. Continua para a gente poder terminar, agora é verdade. Então Deus fez o homem de onde, irmão? Do pó da terra, sim ou não? A mulher já existia? Já tinha sido criada, sim ou não? Mas ela não existia fisicamente. Mas criada, ela já estava criada e abençoada inclusive. Aí quando Deus resolve fazer a mulher para o homem, não tinha nada na terra mais para resolver. Deus já tinha dado todas as ordens para Adão, estava tudo pronto. Tudo pronto. Deus fala para Adão o quê? Far-lhe-ei uma mulher que lhe seja o quê? O quê? Idônea. Por quê? Porque não é bom que o homem viva só. Ah não, pastor, eu tenho
50 anos, estou na vibe com Deus. Se você é celibatário, tudo bem, não vou me meter aí não. Se você é um eunuco, tudo bem, não vou me enrolar não. Agora, eu estou em santidade, pastor, não estou namorando, mas está rasgando na bronha, pô. Não, pastor, eu tenho 40, não namoro, mas a mão está dando calo, pô. Eu sou santo. Você é santo mesmo? Eu não vou falar uma coisa para não escandalizar vocês. Não, vou não. Vou não. Vou não. Ó, não instiga não. Não instiga não. Não vou nada. Vou não. Ele está doido? Já falei um monte de coisa aqui que o pastor vai me corrigir depois. Mas olha só, agora Deus fala para o homem, não é bom que o homem esteja só, não. Eu prefiro a presença de Deus do que uma mulher. Irmão, Deus vai me desculpar, eu amo a presença dele, mas eu amo chegar junto da minha mulher lá em casa. Eu amo a presença, pastor, não quero ninguém não. Eu amo a presença da mão, irmão. Irmão, Senhor, eu amo a sua presença, mas dá uma licencinha só aqui que eu quero pegar essa mulher que você me deu aqui. Não é bom que o homem esteja. Sabe que Deus falou assim: eu sou tudo aquilo que o homem tem. Não me interpreta errado, mas não sou tudo aquilo que ele precisa. Não me interpreta errado, falando como homem, natureza, tá, irmão? Tá bom, irmão? Tá bom, irmão? Eu sei que você entendeu. Você vai querer me queimar depois, mas sei que você me entendeu. Não é bom que o homem esteja só. Adão estava só? Nada, todo dia Deus descia para dar um rolê, trocar ideia com ele. Far-lhe-ei uma mulher que lhe seja idônea. Se você abrir aí o dicionário Aurélio, idônea, munida de caráter. Olha, munida de integridade. Deus deu para Adão uma mulher munida de integridade, munida de caráter. Só que antes de Eva vir, Deus disse para Adão, para a gente poder, não vou falar que vou terminar não para não mentir de novo, mas então, antes Deus disse para Adão: olha, de toda a árvore do jardim podeis comer o quê? Livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal desce o quê? Por quê? Porque no dia que dela comer, certamente morrerão. Deus disse para Eva, Deus disse para a serpente, Deus disse para Adão: certamente morrerás. Aí Deus vai fazer Eva. Aí o que Deus faz? Deus pega um pedacinho de barro que sobrou da construção de Adão. Foi isso? O que Deus faz? Deus pega Adão, bota ele para dormir, tira a costela dele e faz Eva. A natureza do homem, não me interprete errado, ambos foram criados e abençoados por Deus, sim ou não? Mas a natureza física do homem está ligada na terra, mas a natureza física da mulher está ligada ao homem. Você não reclama da sua mulher, que ela é só consequência do homem que você é. O homem morre e volta para a terra, mas a mulher morre e volta para o homem. Você não mata a sua mulher, escute, você não mata a sua mulher, o caráter da sua mulher, a natureza da sua mulher, do mesmo jeito que você mata a natureza do homem. Quem converte o homem é Deus, não interprete errado, mas quem converte a mulher, sabe por que a sua mulher, não estou falando que é todos, não estou generalizando, que eu sei que tem uns trem aí que é só misericórdia de Deus, mas de maneira cristã, não tem como você reclamar da sua mulher se você é um bosta, cara. Não tem como você reclamar. Esse dia eu estava falando com os pastores lá em casa, na nossa igreja lá. Eu estava passando por um perrengue lá, eu preparei todo mundo. Eu falei: se eu for preso, se o cabeça lá me prender, você entendeu? Se me prender, se me matar, vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão precisar de pregar o evangelho na minha casa. Sustenta a minha casa, mande mantimento para lá,
Mas não precisam se preocupar em pregar o evangelho lá, porque essa missão eu já fiz muito bem. Por quê? Porque minha família é fruto de quem eu sou. De quem eu sou. Mas vamos lá então. Então Eva nasceu, sim ou não? Eva veio, sim ou não? Sim. Agora, irmãos, começa a queda do homem, começa agora quando a serpente chega. E ela chega para Adão. Foi para Adão? Foi para Adão? Não, ela chega para quem? Para Eva. A queda do homem, irmão, a queda do homem começa na persuasão. Deus diz para Adão que certamente morrerás. A serpente fala para Eva que o que certamente não morrerás. Por que a serpente não chega para Adão, não troca ideia com ele? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Então o que ele faz? Ele vai para a mulher. E Eva pega, e você já sabe todo o contexto aqui. Eva come do fruto, e Adão não faz nada, não fala nada, está passivo. Pastor, mas Eva era idônea. Toda mulher idônea, ela será tentada pela serpente, se tiver um homem frouxo do lado dela. Pastor, eu tenho a palavra de Deus. Tudo bem, você pode saber a Bíblia, você pode ser um bom teólogo, você pode orar, mas sem testosterona, a serpente vai chegar na sua casa. Serpente você não mata, você não expulsa ela com oração. É serpente física. Você expulsa ela com um cabo, um pedaço de árvore na casa, você entendeu? A serpente sempre vai tentar a mulher para pegar o homem, irmão. Eu já contei esse testemunho também. Eu tenho 20 minutos, agora eu tenho 10. Eu já contei esse testemunho aqui. Aqui não, outros machonaria. Estava passando por uma situação lá. Eu tenho um porte federal de arma. Eu tenho a 6917, que é a minha arma, minha paixão. E aí tinha um barulho no quintal. O que eu fiz? Fiquei a pé total, fui fatiando, igual eu aprendi lá nos caras. Pá, QRU, deu QRU, tô lá. Tem polícia aí, eu sei. Aí eu estava machão na beira da cozinha. Se você brotar, vai levar. O delegado falou que não tem problema. Eu estou respaldado lá, tem os boletins. Do nada, irmão, veio um espírito maligno assim, nas minhas costas assim, minha mulher. Ela falou assim: amor, tem cuidado, tá? Minha perna bambeou na hora. Eu falei: ela, amor, é tão perigoso. Eu falei: nossa. Irmão, eu tô sentindo minhas forças indo embora. Andando nessa hora. Irmão, parece um trem. Tem lugar, irmãos, que eu digo, tem lugar que você tem que falar com Eva assim: Eva, fica aí que eu vou resolver. Tem lugar, irmão, que Adão resolve. Que Adão tinha que ter feito? Eva, chega para cá. Serpente, cheguei. Trocar ideia com você aqui. É claro que eu estou conjecturando de maneira física, irmão. Nós estamos falando de algo espiritual, a intervenção do homem ali, enfim. Mas Adão tinha que ter feito uma coisa. Podia estar escrito aqui: Adão tentou pegar a serpente. Oh Deus! Tá aqui, ó. Pega aqui, Deus. Não sei, alguma coisa. Mas Adão permitiu que Eva. E até aí? Fala comigo, tá tudo bem? Fala comigo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Deus não deu palavra nenhuma para Eva. Deus disse para Adão: se o dia que você comer, certamente morrerás. Pastor, tá tudo bem. Você lembra tudo que eu ensinei aqui? Dentro daquilo que eu estou ensinando, tá? Não é que tá tudo bem. Você entendeu? Você tem cara de bobo, mas não é tão bobo assim. Tudo bem. Deus, ó, faz outra aí, porque esse trem aqui tá, pode arrancar outra costela lá de cá. O problema foi que Adão também comeu. Aí quando ele come, Deus vem. Aí Deus vem sentenciar, bota os três em pé assim: serpente, você vai comer do pó da terra. Eva, sua dor do parto vai ser aumentada. Adão, maldita é a terra por sua causa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O contexto da igreja brasileira não está como está por causa das nossas mulheres. Eu posso falar categoricamente aqui. Ela não está como está por causa dos nossos filhos. Ela está como está por causa de nós. Nós somos o pilar de resistência teológico, o pilar de resistência na segurança, o pilar de resistência é nós, está em nós.
A palavra é minha e a sua. Foi sobre nós que Deus deu o cajado para guardar nossa casa, nossa família, os nossos filhos. Sobre nós. Então não adianta vir aqui chorando. Repito, tem contexto e contexto. De maneira geral, não adianta vir aqui chorando, não. Ah, pastor, Eva caiu, o serpente pegou Eva, a cobra pegou ela. Você entendeu? Agora é entender que você precisa, repita comigo, morrer. Porque o dia que dela comer, certamente. E aqui está o problema, que eu encerro o sermão. O homem, ele só nasce de novo se ele morrer. João 3, versículo 3, Jesus está falando para Nicodemos. E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Aquele que é nascido da carne, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Sabe qual é o problema? Escute isso. É que a igreja se tornou um grande centro de recuperação. Está com problema no casamento, a igreja resolve. Está com problema de sexo, a igreja resolve. Está com problema de mentira, a igreja resolve. Escute isso. Está com problema, a cruz resolve. Está com problema, a cruz resolve. Porque se a igreja não tem cruz, a igreja não resolve nada. Aí nós nos tornamos esses grandes centros de recuperação. Nós temos cursos para tratar de tudo. Irmão, nossa igreja também tem casados para sempre, tá? Não estou aqui zoando não. Mas Deus não pegou Adão e Eva e falou assim: Adão, vem aqui fazer um curso. Quem é você? Eu sou Adão de Eva. E você? Eu sou Eva de Adão. Não. Curso não resolve a vida de um homem caído. Um homem caído, ele tem que morrer. Necessário é nascer de novo. Então sabe por que nós estamos como estamos? Porque nós não nascemos de novo. Nós não nascemos de novo. Pastor, eu não consigo resolver os meus BO, pastor. Você não nasceu de novo, irmão. Você pode conhecer todas as regras da igreja. Talvez seja por isso que seu pastor está ficando barba branca aí, ó. Dá BO direto, velho. Não é porque nasceu de novo. Um homem que não nasce de novo, irmãos, ele não consegue resolver o problema do cara. Você está falando, ele não entende. Por quê? Porque criatura não entende vocabulário de filho. Então essa tarde, para encerrar o meu sermão, eu queria dizer para você que você está correndo um sério risco de passar toda a sua vida na igreja e mesmo assim para o inferno. Quero dizer para você que talvez os seus problemas de masculinidade na sua casa, na sua família não foram resolvidos. Não foi porque você não tentou. Você tentou, você se esforçou, mas os problemas na sua casa só serão resolvidos se você resolver o seu principal problema, que é nascer de novo. Jesus, quando morre na cruz, é o último Adão ali, né? Que nós lemos lá, 1 Coríntios 15, 45. Jesus morreu, representando ali o homem naquela cruz. Nicodemos, Augusto Nicodemos, ele ensinando sobre o inferno, ele fala algo muito verdadeiro. O homem não pode ser isento em nada. O famoso isentão que nós vimos aí recentemente. Não, quando o homem nasce, o homem não nasce um ser neutro. Quando o homem nasce, ele já nasce salvo, porque ele é inocente. Das crianças é o reino dos céus. Quando ele nasce, por ser inocente, ele nasce salvo, por ser inocente. Mas a sua raiz, ele já nasce no inferno. Todo homem, quando já nasce, ele nasce condenado ao inferno. Então Jesus não veio para poder ficar tirando para o ímpar com Satanás, não, para saber quem ia ganhar, não. Jesus veio para te tirar de um lugar que você já estava condenado a estar. Jesus veio para te resgatar de um lugar que Adão já tinha te colocado. Sem nascimento, sem um novo nascimento, irmão, nada vai resolver. Você vai fazer 10 cursos de casados para sempre. O pastor vai te fiar mais uns 20 cursos da igreja. O pastor, irmão, eu sou pastor. Eu sei que tem umas coisas, tem uns programas que você vai na igreja que é importante para o crescimento, para o amadurecimento, mas para a conversão é só a cruz, irmão. Parece loucura que eu vou dizer aqui, mas eu queria conhecer aqui. Cadê o irmão que vai me ajudar cantando aqui?
Eu quero te dar a oportunidade agora de você entregar a sua vida para Jesus. Olha para mim, olha para mim. Pastor, mas eu já canto na igreja, eu já danço na igreja. Aí sim você tem que vir. Pastor, eu já olha para mim, eu estou brincando, calma, não fico com raiva não. Estou brincando, eu sou brincalhão, eu falei no início, né? Pastor, irmão, a psicologia diz que se você fizer a mesma coisa 21 vezes, aquilo se torna um hábito. Há uma matemática básica que o pastor Alisson uma vez falou, um grande amigo. Quem é cristão aqui há menos de um ano? Só tem 4 pessoas ali, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom, tudo bem. Vamos botar um ano de cristianismo, Manel. Um ano de cristianismo. Se você vier na igreja todos os domingos, tô falando domingo, você consegue ouvir 54 sermão, só domingo. Se você vier num dia de semana, 54 vezes 2, igual Lula, 370, não, 108. Irmão, se você ouviu 108 sermão no ano e você não mudou de vida, o problema não está no sermão que está sendo pregado, é no seu caráter que não está sendo transformado. Eu preciso de mais? Não, você não precisa de mais nada. Você precisa tomar vergonha na cara e praticar aquilo que você está ouvindo. Esse não é mais um sermão. Esse aqui é um sermão que está te convidando para o arrependimento. Pastor, mas olha, todo mundo vai me ver aqui, eu sou tão ativo na igreja. Você já aprendeu a praticar isso e hoje todo mundo acredita que você é aquilo que você não é. 21 vezes repetindo o mesmo exercício, você se torna um hábito. Você tem hábitos de crente, mas você não tem vida de crente. Você é cristão ideológico. É a única maneira de mudar essa situação da sua vida, e principalmente da sua família, da sua casa. Você também que é jovem, que está aqui, é solteiro, para você também é nascer de novo. O convite do evangelho é o convite para a morte, irmãos. E eu quero convidar você aqui. Olha para mim, olha para o pastor. Eu vou encerrar. Eu sei que supostamente todos nós somos aqui cristãos, estamos aqui. E não me espanta se ninguém vier aqui, não tem problema. Mas eu não saio daqui sem te dar a oportunidade de deixar de ser um cristão ideológico e começar a viver o cristianismo por natureza. Passar de ser a criatura esperando a manifestação e começar a ser filho, aguardando a redenção do corpo. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu posso orar, pastor? Eu posso orar? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. E o Radamés está aqui, ele é a prova disso. Dificilmente nós estamos em uma maçonaria com tantos homens. Acontece, mas é difícil, tá, pastor? Vocês estão de parabéns, é difícil. É difícil você ver tantos homens reunidos. Eu estou falando que é difícil. E olha, quando a gente vai, irmão, a gente vai para uns lugares assim, com os times meio pesado, mas os caras não querem ouvir, estão com medo, eles têm medo de ser confrontados. Isso aqui, irmãos, essa igreja está de parabéns, a liderança da igreja está de parabéns. Vocês conseguiram colocar no mesmo lugar os homens que podem revolucionar a história dessa cidade. Os próximos prefeitos, vereadores dessa cidade, deputados, está aqui. Mas você não vai mudar nada se primeiro você não deixar Deus te mudar. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Não te prometo nada. Tudo que você precisava, você já tem. Nada que você tem, você merecia. Tudo que você tem é o que você precisava. É a morte de Jesus naquela cruz por você. Se você está aqui, ainda que você tenha passado anos dentro da igreja, mas se você não nasceu de novo, se você fala, pastor, eu só sou um religioso, eu sou um religioso convicto, mas não sou um cristão convertido. Reconhecer isso é o primeiro passo da sua mudança. Enquanto os irmãos cantam uma canção, eu com muita vontade no meu coração, eu quero orar por você, porque eu sei que é só a cruz que pode resolver os problemas que os cursos não conseguem resolver.
que a denominação não consegue resolver, que a religião não consegue resolver, que palavras persuasivas não conseguem resolver. É o poder de Deus que transforma o homem. Então, se você está aqui, você fala: pastor, eu estou passando por situação que eu já tentei, e você não percebeu ainda, talvez, que o problema está em você. Um homem caído, ele não consegue absorver coisas do céu. Por quê, pastor? Porque os céus não é lugar de refúgio para homens caídos. O céu é o lugar para os filhos de Deus. E o céu se comunica com os filhos. E não vou ser um homem apelativo aqui, mas enquanto eles cantam essa canção, aqueles que desejarem se converter, entregar sua vida para Jesus, nascer de novo, venham aqui à frente.